pessoal, continuando o vídeo, no outro vídeo nós paramos na parte que a gente foi cantar no casamento dessa menina. Chegando lá, pessoal, nós cantamos, beleza, e aí fomos pra festa, fomos pra recepção. O Hélio foi junto, lógico, né? Chegando lá na recepção, pessoal, vocês não sabem o que eu fiz com a pessoinha aqui. Gente, eu não sentei na mesma mesa, no caso, com eles. Com a minha mãe, com meu pai, com ela e com a amiga da minha mãe que tava lá. Eu sentei com as minhas amigas na mesa delas, pessoal, de costa pro Hélio. De costa, fiquei assim, ó, de costa. Tadinho. Aí as minhas colegas até ficavam falando assim, Alessandra, o rapaz tá lá, coitado, você tá de costa pra ele, vai lá dar uma atenção. Eu falei, eu só convidei ele pra cantar comigo, gente, tem nada a ver, fala sério. Nada a ver, deixa ele lá com o meu pai e a minha mãe, conversando. Aí, pessoal, ficou rolando a festa, teve uma hora que a minha mãe me chamou. Aí minha mãe me chamou pra mim ir lá no banheiro com ela. Chegou lá no banheiro a minha mãe, Alessandra, olha, Alessandra, você trata de sentar lá na nossa mesa, porque eu e teu pai já não temos mais assunto pra conversar com o rapaz. Você convida um rapaz, onde que você está com a sua cabeça, Alessandra? Você convida o rapaz pra cantar contigo e você larga ele lá na nossa mesa sozinho, você não dá atenção pro rapaz? Meu Deus, você vai agora e vai sentar lá na nossa mesa. Aí eu falei, meu Deus, eu falei, tá bom, mãe, tá bom. Aí, pessoal, eu voltei pra mesa das meninas, ainda fiquei um pouquinho lá. E aí eu fui, sentei lá na mesa, né, com um pouquinho pra fazer sala pro Hélio, lá já na recepção. Aí ficamos lá um pouquinho, depois meu pai logo falou assim, vamos embora, né, que outro dia era dia de luta, beleza. Aí a gente veio embora, né, meu pai deu carona pra ele, aí deixou ele perto da casa dele, e aí eu vim pra minha casa. Mas nessa época o Hélio já tinha o meu telefone, então... ele pegou, teve um dia, isso foi no mês de janeiro, no mês de fevereiro era o carnaval, ele teve um dia lá do mês de fevereiro, na época do carnaval, ele ligou pra mim. Na época de carnaval, na minha igreja não funcionava pra culto, aí a gente não tinha ido pro culto naquela semana. Aí ele ligou pra perguntar se ia ter culto. Aí eu falei, não vai ter culto não. Aí nessa de ligar pra perguntar se ia ter culto, né, ele ficou lá me cantando pelo telefone. Discretamente. Cantada com sabedoria, entendeu? Mas eram umas cantadas. Ai, meu Deus do céu. Depois que eu desliguei o telefone, eu contei tudo pra minha mãe, né? E pra minha prima, que nessa época até minha prima tava lá em casa, passeando. Aí eu contei pra elas, aí todo mundo, nossa, gente, tá gostando de você, meu Deus, você quer? Aquela coisa toda. Aí, passou-se mais uns dias, o nosso amigo Jaci convidou ele pra ir num culto na casa de num culto no lar, na casa de uma irmã lá da igreja. A gente foi, chegou lá nesse culto, eu até fiquei zoando ele lá, né, eu chamei ele até de louva-a-Deus. Falei, tu é muito magro, que não sei o que, parece louva-a-Deus. Aí eu falei, o outro parece um grilo, o Jaci parecia um grilo. Eu ainda era mais gordinho ainda, agora que eu tô louva-a-Deus mesmo. E eu falei, você parece um louva-a-Deus. Aí ele ficou danado comigo, né. Não, fiquei não. Mas você me chamou de quê? Você falou assim... falei que você tinha que vigiar, porque você tinha tendência a ficar gordinha. Gente, ele falou isso pra mim, eu fiquei revoltada. Ele mas você tem que vigiar, né, porque você tem tendência a ficar gordinha. Aí eu, mexendo no meu ponto fraco. Aí, enfim, a gente foi pro culto, depois daquele culto no lar, a gente foi pro culto na igreja. Chegamos lá no culto na igreja, ele falou que queria falar comigo no final do culto, né, queria conversar. E aí no final do culto, assim, a gente conversou um pouco, mas não deu pra conversar muito, porque meus pais, né, me chamou pra ir embora, eu entrei no carro e fui embora, eu fui pra minha casa, ele foi pra casa dele. Aí nisso... Aquele domingo, era um domingo, né, que o certo era eu ir pra minha igreja, né, mas eu orei a Deus, pedi a Deus, Senhor, me permite estar aqui hoje, né, na igreja da Alessandra, que eu não quero passar de hoje, hoje eu quero me declarar abertamente mesmo e falar o que está se passando. E aí eu fiquei no culto, durante o culto ligado com Deus, pedi uma palavra a Deus
E aí eu abri a Bíblia, caiu em Eclesiastes, falando de há tempo determinado para todas as coisas, né? E esta palavra, né, que eu abri foi a palavra que me deu a entrada para falar para a Alessandra, né? Que há tempo determinado para todas as coisas, que aquela era a hora de mudarmos, decidir as nossas vidas, porque ela tomar um novo rumo na vida e eu tomar um novo rumo na vida. E fui falando assim de Deus, né? E eu falei para ela, olha, não fala nada, que eu tenho muita coisa para falar para você, e depois você fala, mas deixa eu falar primeiro. E fui falando como aconteceu, como sucedeu, como nasceu o sentimento por ela, né? E ali, na hora que eu terminei de falar tudo que eu tinha para falar, né? Assim, na direção mesmo de Deus, aí chegou a mãe e o pai dela, vamos embora. Aí eu não tive a resposta. No sábado, na Rua Lídia, aí eu comecei a conversar com você, e aí expus de novo assim, e a gente caminhando junto. E você falou assim que ia orar, né? Eu falei para ele que eu ia orar. Falou que ia orar, que é porque você não queria ficar passando de mão em mão, você ia orar, queria uma coisa certa. E aí eu falei assim, meu Deus, essa mesmo que eu quero, porque eu também não quero ficar passando de mão em mão. Então, essa mesmo. Aí tá, e eu conversando com você, e aí você até perguntou assim... Teve uma hora que eu botei assim você na parede, assim... encostou no paredão. Olha só, o que você sente por mim? Você sente alguma coisa por mim? Aí, quando você ia responder, de repente, assim, a tua mãe... Entrou no meio. Entrou assim no meio, assim, e a gente tivemos que cortar o assunto. Porque minha mãe tava mais à frente com uma pessoa conversando, e a gente tava mais atrás. O assunto, aí minha mãe parou. Aí você veio pra casa e eu fiquei sem resposta de novo, fiquei gente, sem resposta. Aí, na quarta-feira, eu retornei. Isso. Aí, nessa quarta-feira que ele retornou, o que aconteceu? A gente sempre ia pra igreja de carro, né? E nesse dia o carro pifou, gente. O carro do meu pai pifou, não deu jeito. A gente não sabe o que aconteceu, o carro pifou. A gente teve que ir a pé. Aí fomos a pé e voltamos a pé. Nessa volta, né, a belezura aqui, claro, veio do meu lado conversando, e os meus pais na frente com os outros pessoal da igreja, né, vieram também conversando, tudo a pé, andando pela rua. Quando chegou na rua da minha casa, na esquina, assim, aí o meu pai pegou e falou assim, hein, Hélio, vamos jantar lá em casa. Meu pai, ai meu Deus, meu paizinho, hein, Hélio, vamos jantar lá em casa. Aí ele saidinho, né, falou assim, ah, não, senhor Elias, deixa pra próxima, não vai faltar oportunidade. Aí meu pai, tá bom, mas tem certeza? Vamos lá, rapaz, vamos jantar lá. Ele, não, muito obrigado. Aí a gente se despediu e ele foi embora e eu vim pra minha casa, né? Aí eu cheguei em casa e até comentei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, mas ele é bem abusadinho, hein? Falou que não vai faltar oportunidade pra jantar lá em casa. Aí a mãe, Alessandra, o que você quer? Que ideia? Lógico. Aí, pessoal, passou uns diazinhos, aí teve uma festividade lá na minha igreja, na matriz, das senhoras, né, do departamento das senhoras. Aí o Hélio foi, era 3 dias de festa, foi dia 8, foi dia 9 e dia 10 de março. No dia 8, depois do culto, ele veio e ficou conversando comigo. Aí ele perguntou, e aquele falou sobre o sentimento e tal, se eu aceitaria, porque até então eu não tinha dado a resposta pra ele, que eu só falei pra ele que eu ia orar, né? Aí nisso, eu peguei e falei pra ele que era pra gente esperar mais um pouco. Aí, nisso passou o dia 8, né, e a gente ficou conversando, aí chegou no dia 9, ele falou pra mim, eu quero saber, Alessandra, se você tem sentimento por mim, se você aceita namorar comigo. Aí, eu preciso dessa resposta. Aí eu peguei e falei assim, olha só, tá, eu aceito, mas sendo que você tem que falar com os meus pais, né? Aí ele pegou e falou assim, não, tá, isso não é problema, amanhã mesmo. Mas aí no dia 10, depois do culto, ele falou assim, hoje eu vou lá falar com seus pais. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Aí, gente, ele foi lá em casa falar com meu pai e a minha mãe, né, no dia 10. Aí chegando lá, vocês não sabem o que aconteceu? Ai, gente, isso vai ficar pro próximo vídeo. Ele me pedindo pra namorar.
só assiste aí o próximo vídeo, porque essa vai ser boa, hein? Ele me pedindo pra namorar. Tchau!